Olá pessoal, tudo bom? Novamente aqui no nosso podcast. Para encerrar o assunto que eu já havia iniciado sobre os 12 sentidos humanos, segundo a visão da ciência antroposófica. Eu gosto de frisar o ciência, porque muitas das vezes alguns pacientes ou amigos ou no meio social que a gente discute sobre antroposofia, questionam sobre a forma desses assuntos serem abordados e esses conceitos que não são nada novos. A antroposofia trouxe muita coisa e elucidou, mas baseado já em conceitos que a humanidade traz há milênios, né? A antroposofia só fez uma forma, dentro da questão dos sentidos, ela só trouxe uma nova forma de enxergar e fazer com que isso seja científico no sentido de ser reprodutivo e analisável dentro do que a gente vivencia na vida. É importante que o conceito de ciência não pode se limitar àquilo que em geral, por exemplo, na medicina, se tem, que é só aquilo que é empírico e é reprodutivo no sentido de mensurar, mas na antroposofia se entende que tudo aquilo que é fenomenológico e se apresenta aos sentidos humanos, ele há de ser analisado de forma científica e comprovado, desde que seja uma coisa reprodutível. E isso não se limita à antroposofia, que é uma ciência declaradamente espiritualista, né? Para quem gosta, por exemplo, de ciências exatas, eu cito aqui um livro que é o Antifrágil, foi escrito por um economista, trabalhava nas bolsas aí de valores e hoje é um grande palestrante, um fenômeno da literatura. O Antifrágil, ele cita exatamente o que ele chama de contar com aquilo que é o acaso, o imprevisível, uma vez que a grande maioria dos cálculos da economia, como ciência, como ela mostra das previsões da economia, na grande maioria não se dá daquela forma que eles acham que vai acontecer. E ele entende que esse estudo da fenomenologia é científico e ele conta muito com isso e ele tem muito sucesso com isso, ele mostra isso na prática. Ou seja, está falando de um economista, mexe não só com a ciência exata, como com finança, né? E ele vê nas finanças algo que é uma manifestação daquilo que é dos fenômenos. Apesar de ser a parte mais sublime, que mais transcende, é a mais pesada. E também é a que carece mais de um certo embasamento de quem está ouvindo para haver uma compreensão. Esses 4 sentidos últimos que eu deixei para falar, que são o que a gente chama de sentidos superiores, eu tinha falado dos primários, dos mais básicos, que Steiner chama depois os intermediários, que eu falei da última vez, e agora os sentidos superiores. Quais são eles? Eles dividem, né, são 4, são o sentido da audição, o sentido da palavra, o sentido do pensamento e o sentido do eu alheio, né? Vou explicar muito rapidamente, porque assim, eu quero muito mais com isso aqui. Primeiro porque é extremamente complexo e muitas das vezes faltam palavras para que as pessoas realmente entendam o que é isso. Isso mesmo dentro da literatura antroposófica carece um conhecimento, um embasamento muito grande de outras áreas da antroposofia para você entender e meio que intuir aquilo que está sendo passado. Bom, então o sentido da audição, vamos primeiro falar dele, o Steiner traz ele como algo, de novo eu vou reforçar, esses sentidos superiores, o Steiner coloca que assim, são os sentidos em que o ser humano tem que trabalhar, porque ele já tem esse preparo, ele já está nesse nível terreno aqui, preparado para trabalhar isso, e é isso que o eleva. Eles são, como eu digo, os sentidos mais básicos, grosseiramente, são os sentidos que fazem com o ser humano nessa fase aqui de vida, porque ele tem o autoconhecimento, são sentidos onde ele se percebe no mundo. Os intermediários, onde ele, através das sensações, ele percebe o mundo que o rodeia. Os superiores, é mais ou menos assim, são sentidos do ser humano, onde ele passa a ter uma conexão sublime com aquilo que o rodeia, aquilo que o busca, aquilo que o atinge, mas ele trabalhando esses sentidos com a intenção ou com o objetivo de buscar a essência daquilo que o toca, daquilo que o aborda, daquilo que chega até ele. Então, buscar a essência, aquilo que é o conteúdo espiritual de tudo que te toca. Então, dentro disso, a audição, por exemplo, Steiner traz
como sendo muito mais do que simplesmente perceber sons, perceber vocábulos, perceber ruídos, né? O Steiner traz isso, que tem toda uma forma do porquê que embriologicamente se formou o órgão dos sentidos perto do órgão do equilíbrio, que é lá dentro do ouvido interno, e a região do cérebro para a qual é levado esse estímulo. O fato é que ele explica que sentir e ouvir, o sentido da audição não é pura e simplesmente perceber a vibração dos vocábulos, mesmo porque, dependendo do estímulo que é feito, o tipo da onde sai esse som, por exemplo, ele divide até em tipos de instrumentos, se é uma harpa ou um violino, um instrumento metálico, um instrumento de percussão. Cada um deles é ouvido no sentido estrito, como é falado na nossa visão mais alopática, é ouvido, na verdade, muito mais por partes do corpo. Por exemplo, um estímulo metálico é ouvido pela musculatura. Os estímulos dados por instrumentos de sopro mais refinados eles são escutados e ouvidos pelo nosso sistema neurológico em si. Mas a audição, o sentido da audição, ele chama que não é isso de sentir o estímulo dado pelo som, pelo vocábulo, por que seja. O sentido da audição é captar a essência do significado daquilo que está em cada estímulo desse. E isso se dá quando você capta o intervalo entre o estímulo. Por exemplo, se foi uma nota que se deu aqui agora, dó e lá, isso você vai sentir. O sentido da audição não é isso, não é ouvir essa nota. É o intervalo que se dá entre a vibração disso e nesse intervalo que você capta a mensagem que está ali. E é algo extremamente sublime e elevado. Para captar a essência do que se ouve, o sentido da audição, só se pode fazer, não é com o órgão neurologicamente. Esse órgão dos sentidos de ouvir, de captar o nosso ouvido interno, ele faz captar essa vibração e transmitir para que seja interpretado por aquilo que ele chama de nosso eu maior, nossa centelha divina, nossa centelha crística. E ele ainda cita mais, que assim, o ser humano não conseguiria captar o sentido daquilo que lhe chega como som, o sentido completo e essencial disso, se não tivesse não só a ação desse eu dele maior, captando essas vibrações, como a ajuda de seres angelicais. Então, para bem você pensar, isso está em todas as escrituras de todas as vivências espiritualistas do mundo, sempre se cita os seres angelicais, cada cultura chamando de uma forma. Os anjos, eles tocam lá suas trombetas, eles tocam suas harpas, e o som, no sentido essencial, ele foi trazido para o ser humano, ele é algo divino, é algo que vai muito além do físico, e a gente, para captar a essência dos sons, a gente conta com uma lucidez do nosso ser crístico, além da ajuda de seres angelicais. Eu espero que vocês entendam que isso é extremamente complexo, e isso é uma ciência. A antroposofia é uma ciência espiritualista, eu sempre friso isso aqui, mas para quem quiser conhecer mais, eu vou estar à disposição aí nas minhas redes, a gente pode bater papo sobre isso e até criar, quem sabe, grupos de estudo. Bom, dentro dessa sequência dos sentidos superiores, é o sentido da palavra. Imagina bem, o Caio estava falando do sentido da audição, nesse âmbito tão mais amplo, e o sentido da palavra. Steiner diz que a palavra, tal qual a música, ela respeita, ela é um reflexo da matemática cósmica, vamos falar assim. Ela tem toda uma reverberação, a palavra, que não se limita ao que cada letra quer dizer. E a palavra, ele conta que como que eu vou falar, ele chega a chamar, em alguns textos dele, como um organismo vivo. Não basta criar uma palavra, um ser humano resolver criar uma palavra, uma língua, e que ela não vai ter esse sentido suprassensível, essa vitalidade. A palavra tem vitalidade, ela tem vida, e ela constrói inclusive a formação do ser humano. Haja visto que você pode, como eu disse, nas observações fenomenológicas, Steiner cita isso, Goethe cita isso, quando o ser humano passa a ouvir o som, ouvir a palavra da natureza, ele está inteirado com aquilo que ele chama de Deus. Então a palavra, um estudo observacional que Goethe dizia e Steiner menciona, é o seguinte: você pode ver que as populações, de acordo com a sua língua, ela tem uma conformação física que tem muito a ver com a estrutura do corpo, que a gente chama de corpo etérico, que é quem dá a vitalidade do corpo físico, e esse corpo etérico responde demais
linguagem, a palavra de cada povo. Então a língua, a palavra é um organismo vivo e ela tem vitalidade. Tanto é que eles citam o seguinte: as crianças percebem muito o que está no sentido da palavra, daquela língua nativa dela, e o ser humano adulto, ele passando a ouvir com os sentidos do coração, do sentimento profundo, ele capta muito bem o que está nas entrelinhas que somente do som da palavra, das letras, do encontro dos vocábulos. E a partir do momento que ele cria conceito, ou seja, ele passa para o neurológico, no pensamento mesmo, da razão, para aquela palavra criar um sentido, aí ele já vira uma língua sem vitalidade. Isso é tão importante que Steiner chega a falar que um problema grande da nossa humanidade, que a palavra, e todos esses sentidos superiores, eles existem dentro de eles respeitam, eles dão uma noção de tempo. Logo, eles, para estarem vivos, eles têm que sempre estar vivendo o tempo do agora. Então Steiner chega a citar, você imagina bem, ele fala isso em torno de 1916, no século passado, que existia um grande risco da humanidade começar a fazer uma mumificação da palavra. O que é isso? Isso com o tempo a gente foi vendo. Foi quando surgiram as formas de gravar as vozes das pessoas. E aí veio as fitas cassete, os discos, e hoje a gente tem CD, tem toda a forma de gravação. Isso fica gravado e você depois acha que você está ouvindo um artista. Mas isso é muito ruim, porque isso está fazendo com que a humanidade deixe de estimular a arte como essência vivida e no momento, e essa palavra tenha vida naquele momento que o artista a produz, e passa a ficar ali, o ser humano isolado, hoje tem seu CD, vai ouvir para lá, não quer socializar. A palavra é um instrumento de socialização da humanidade que foi trazido pelas divindades, ela é necessária, são sentidos que só o ser humano tem, os outros animais não têm. E com essa mumificação da palavra, a palavra gravada, ela perde vitalidade. Isso vai influenciar demais na formação do ser humano como um ser elevado socialmente. E a gente tem visto aí o que tem virado, não só aquilo que explode para ser algo popular, para todo mundo ouvir, de baixíssima qualidade. Já não se ouve mais um jovem ouvindo um Beethoven, mas se ouve aí ouvindo sei lá, não vamos citar, esses MC aí, que a gente não precisa falar o nome, uns é até Pipoca, outro Kevin, outros, Kevin não quer ir, o Kevin quer ir, não quer, e são a qualidade da música que expressa os sentidos mais raiz da população. Você vê como que caiu a qualidade, você não sabe se o cara está cantando, se está fazendo uma gemência. E isso é uma demonstração de como caiu a qualidade do ser humano saber usar a palavra com alto nível para se elevar. Platão, antes de Cristo, dizia o seguinte, que se tem uma forma que você tem que tomar cuidado, saber do controle social, qual a música que aquele governo oferece para o seu povo. Porque ele pode estar usando isso como uma forma de transmissão, de domínio completo, através da forma de subjugar, de fazer com que essa população esteja acostumada com aquilo que é de baixa qualidade, e ela passa a não se elevar. Você imagina, Platão falava, cuidado com a música que o governo oferece para o seu povo. E a gente tem visto aí as consequências, socialmente. Então o sentido da palavra é algo divino, segundo Steiner, e ela é algo vivo, é um organismo vivo. Por exemplo, outros exemplos que Steiner cita o ser humano resolveu criar uma língua, que é a língua do Esperanto. O Esperanto foi criado, mas ele considera ela uma língua morta, porque é uma língua sem vitalidade, ela não foi trazida, ela não nasceu de uma cultura, de um povo ao longo de milênio, e nem foi trazida pelas percepções espiritualistas superiores. Foi criada para se tornar uma língua universal de uma forma muito, vamos dizer assim, artificial, e é uma língua morta. E ele cita isso que está lá no início da Bíblia, O verbo é o Logos que trouxe o verbo para a humanidade, é algo divino. Logos, a grande criação, a sabedoria divina. E a grande expressão do Logos na Terra foi o Cristo, o Espírito Crístico. Bom, então falando desse sentido da palavra, vamos partir para o sentido do pensamento, que é algo extremamente sublime e que Steiner cita, que é quase que uma sequência desses sentidos da audição e da palavra, que é quando o ser humano passa a entender que dentro de toda mensagem ouvida e por um ser humano vindo de outro,
Ali ele tem que saber interpretar que existe um pensamento, uma mensagem, quase que uma mensagem subliminar, que é usada hoje aí nos meios de comunicação, muitas vezes para o mal, mas o sentido do pensamento é você estar inteirado completamente com essa pessoa com quem você está tendo uma interação, um diálogo, e o silêncio que se cria no seu estado mental, ou seja, nos seus pensamentos, no nível mais básico da mente, e esse silêncio, que é um trabalho contínuo de meditação e lucidez, e através desse silêncio interno você passa a captar nas mensagens faladas da pessoa, você passa a captar o que na verdade está no seu pensamento mais profundo, aquilo que vem do eu mais profundo dessa pessoa. Então o sentido do pensamento carece muito treinamento, muito exercício meditativo, mas é para ser praticado no dia a dia. Você quando lapida esse sentido do pensamento, você passa a captar muito bem as mensagens reais que as pessoas passam. A gente, como terapeuta antroposófico, médico, a gente preza muito por tentar participar disso, principalmente escutando a vida da pessoa como um todo, a biografia, conhecendo a essência dela e depois numa escuta bem aprofundada, num ambiente adequado, você começa, de certa forma, a captar aquilo que, na verdade, às vezes nem a pessoa está ouvindo dela mesma. Isso é um sentido bem complexo, é difícil explicar assim, né, num vídeo curto, mas eu garanto para vocês que existe, é trabalhável e é praticável. E aquele sentido, para finalizar, que é o que o Stein chama de mais elevado. E entenda bem, é um sentido elevado que todo ser humano o tem. Ele chama de o sentido do eu, o eu alheio, que é onde você quase que, vamos falar assim, num termo mais, né, coloquial, você quase que desnuda a pessoa, na medida que você trabalha esse sentido. Ele chega a citar em alguns momentos que os grandes mestres da humanidade tinham isso de forma muito plena, que é quando você ouve uma pessoa falando assim, eu conversei com fulano, e aquela pessoa é muito sábia, muito compenetrada, e ela olhava no meu olho, parecia que ela viu minha alma. E essa pessoa, nós todos temos essa capacidade de ter esse sentido do eu alheio, se trabalhado, e quando você olha profundamente para essa pessoa, você consegue, no mínimo, apesar de você não conseguir trazer para essa consciência sua do pensamento, da razão, neurológico, expressar em palavras, você no mínimo sente aquilo que há de mais profundo nessa pessoa. Questões moralistas, questões dos sentimentos mais profundos, as dores, os amores. Se você trabalha isso em você, o sentido do eu alheio, você consegue ser mais introspectivo, se é que dá para ser assim, introspectivo naquele seu próximo. Você é introspectivo, mas é no seu próximo, né? Você entra na alma dessa pessoa e consegue realmente captar, nem que for de maneira intuitiva, o sentido das necessidades dessa pessoa que o procura. E a gente interage com as pessoas o tempo todo, a gente literalmente adentra aquilo que há de mais profundo da pessoa, adentra na alma, né, se a gente pode dizer assim. Isso é quase que explicável pela física quântica, por exemplo. Ela mostra, né, uma ciência exata, mostra que a gente é energia pura e que a gente tem raios de acordo com cada ponto de concentração energética nossa, que é o que se chama de chakras nas ciências orientais, espiritualistas, e nesses chakras você tem raios de energia, de campo energético. Então, quando você está interagindo com alguém, você literalmente, esses campos energéticos se sobrepõem. Então, você estando interagindo com a pessoa, um está realmente dentro do outro. E se você tem uma boa vibração, você consegue não só sentir essa pessoa, como fazer com que ela entre em ressonância com o seu nível vibratório superior e elevado. E se você traz isso para a consciência, você consegue conscientemente ajudar essa pessoa de forma que ela se eleve também. Isso é difícil falar, isso de certa forma me comove, porque é muito bonito. Eu vou encerrar falando aqui uma história que é de uma biografia, é uma biografia espiritualista que se tem. Todo mundo aqui, como bom mineiro, já ouviu falar do Chico Xavier, né? E ele contava de um guia dele, né, que era o guia espiritual dele, e esse guia referia para ele que ele tinha sido um senador romano na época de Cristo.
E ele conta numa biografia dele, que ele se chamava Publius Lentulus, e ele queria conhecer esse tal desse profeta que estava por ali, atraindo muita gente, que era o tal do Jesus. E ele, em algum momento daquele, ele pede para o pessoal levar ele naquelas bigas, né? Aqueles escravos ali iam levando ele daquela biga fechadinha, com aquela cortininha, e eles colocaram ele bem ao longe, ali onde Jesus estava pregando, e ele conta que ele ficou lá só ouvindo a pregação, mas em algum momento, bem longe, tinha uma multidão próxima a Jesus, e ele abriu só a frestazinha assim da sua biga, onde ficava, né, fechada aquela cortina, e no que ele abriu, instantaneamente, o homem Jesus lá embaixo, pregando para aquelas pessoas, olhou bem diretamente para os olhos dele, e ali, como eu disse no começo aqui, ele se sentiu desnudo. Jesus literalmente viu a alma dele, e ele descreve aquilo como sendo algo mágico. Ele sentiu essa mágica desse ser tão evoluído que despiu sua alma e viu todas as suas dores, seus medos, e ali deu uma grande lição para ele, e ele só com esse olhar mudou toda a conduta de vida dele e se tornou alguém muito mais elevado, que busca algo mais sublime. Por que eu estou falando isso? Todos nós, Jesus já disse, né, vós sois deuses. Todos nós estamos aqui para buscar o sentido evoluído do porquê de estarmos aqui. Então, assim, lógico que a gente está longe de atingir o nível crístico nessa fase planetária, mas a gente está no caminho. Então, trabalhem esses sentidos superiores trazidos por Steiner. Eu deixo essa mensagem sem nenhuma pretensão, né? Mas sabendo, através do conhecimento das escrituras como um todo, dos conhecimentos mais científicos e espiritualistas, que nós estamos aqui para evoluir. E se a gente trabalhar de maneira meditativa, isso existe formas, a gente pode criar formas de estudo, grupos de perguntas, a gente vai estar à disposição. Eu também não sei tudo, vou buscar pessoas que sabem mais. A gente tem que evoluir. E se a gente começar a despertar esses sentidos superiores, sendo esse o máximo deles, o eu, o sentido do eu alheio, a gente vai ajudar não só a gente, como as pessoas com quem convivemos, a crescer mais, a evoluir. Então isso aqui, longe, sem pretensão nenhuma de ensinar para quem está ouvindo tudo que se tem sobre os 12 sentidos da antroposofia, foi mais para dar uma palhinha para vocês entenderem de como é complexo e como a ciência antroposófica é maravilhosa e expande a consciência do conhecimento humano. Então, estou à disposição e eu vou continuar com nossos podcasts agora, que vocês tiveram a noção que só para falar dos sentidos humanos, a gente gasta isso tudo e ainda não fala nada de como a antroposofia pode abordar você numa consulta médica e pode te ajudar a melhorar. E entenda, o médico não cura ninguém. Ele é um veículo, é um meio pelo qual o paciente vai utilizar para buscar a sua cura. Então eu agradeço todo mundo que teve a paciência, porque o assunto é lindo, mas é pesado. Mas eu vou seguir, logo eu vou abordar outros assuntos com a visão antroposófica, assuntos mais específicos da área médica. Essa é a nossa pretensão. Um abraço, obrigado por tudo. Tudo de bom. Tchau, tchau.